Meus amados, amados irmãos, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Sigo no caminho certo, e o caminho certo é pela contramão deste mundo. Estava conversando com o Alisson, foi Alisson esses dias, dizendo, olha, vocês escolheram um tema muito pesado, muito forte, muito desafiador. Não somente o tema, mas também o texto. Romanos 12. Um trecho crucial na segunda parte da carta de Paulo aos crentes, aos romanos. E durante a história, até chegar nos dias de hoje, para mim e para você. É um texto de exortação, é um texto que busca comprometimento. Sabe por quê, meu irmão? Porque este tema, sigo no caminho certo pela contramão, do ponto de vista humano, não é comum ninguém andar na contramão, não é verdade? Não é normal, não é lógico pegar a contramão. Não é normal. Visto que todos estão indo numa só direção, você e eu tem que ir numa direção contrária. Andar na contramão é ter a certeza que nós vamos bater de frente com o sistema deste mundo. Andar na contramão é ter a certeza de que nós vamos inevitavelmente nos machucar, porque andar na contramão você vai sofrer batida. Tem coisas que vai vir de frente para você. Então a lógica é, se eu estou na contramão, eu vou bater de frente com um sistema que é maior do que uma carreta bitrem. Já viu uma carreta bitrem, um trem, é o que está vindo contra a gente. E eu tenho uma notícia para dar para vocês. Absolutamente nada neste mundo está e nunca esteve e nunca estará a favor de quem anda na contramão. Não existe nada ao nosso favor. Você quer ver uma coisa? Vocês, jovens, adolescentes, sabem muito mais do que nós que somos adultos. No sentido de que, quer ver uma contramão que você vai bater e colidir? O pré-julgamento sem nexo das redes sociais, é ou não é verdade? É um pré-julgamento terrível. Andar na contramão do mundo é colidir com seguidores de certos influenciadores digitais, é ou não é verdade? Andar na contramão do mundo é bater de frente com uma cultura que está nada mais, nada menos do que depravada e corrompida. Você está disposto a bater de frente com essa cultura? Andar na contramão do mundo é inevitavelmente bater de frente com as ideologias que não são mais subliminares. Na minha época, há algum tempo atrás, a gente, quando assistia filmes e séries, existiam algumas mensagens que a gente chamava de subliminares. Ela estava ali em oculto, mas hoje, nessa geração aqui de vocês, é muito diferente. Não tem mais nada de subliminar. Liga na Netflix, você sabe mais do que eu. Assiste uma série, uma minissérie, um filme. Ouve músicas que esse mundo oferece. Vai lá ouvir. Não é mais nada de subliminar, não tem mais nada de subliminar ali. Não existe nada que esteja ao favor de quem quer ser um verdadeiro crente em Cristo Jesus. Tudo vai de contra aos verdadeiros servos. Então, o nosso objetivo aqui com esta mensagem é entendermos como nós devemos seguir firmes, sem balançar, firmes na rocha que é Cristo. Como seguir firmes nesse caminho aqui, ó, contramão do mundo. Como é que a gente segue firme na contramão? Romanos 12, meu irmão, mostra muito isso.
Romanos 12 fala da ética e da prática da vida cristã. Vai falar de como verdadeiramente nós devemos vivenciar o cristianismo, que está muito banalizado por certas igrejas, entre aspas, que se dizem evangélicas. É triste essa cena, muito triste. Antes de entrar no texto, eu me lembrei aqui quando Jesus, em Lucas, no capítulo 14, Jesus, ele olha para trás daquela multidão que estava seguindo ele. E eu vejo Jesus olhando para trás nos dias de hoje, para a multidão que diz que é seguidor dele. E Jesus para, vocês querem me seguir mesmo? Tem certeza que vocês querem me seguir? Porque tem um preço. Não há como pagar o que Cristo fez por nós na cruz, não. A salvação é pela graça. Mas para ser discípulo de Jesus, tem um preço que a gente precisa pagar. Andar na contramão do mundo. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 12, para nós entendermos o que é que o Senhor quer falar ao nosso coração. Versículo 1 e 2, eu só vou ler 2 versículos. Romanos 12, versículos 1 e 2, minha versão é Almeida Revista Atualizada, mas você acompanha na sua versão. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí eu queria que você grifasse na sua Bíblia, culto racional. A gente vai entender o que é isso. E o versículo 2 diz, e não vos conformeis com este século, algumas versões dizem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, glória a Deus pela sua palavra. Meus irmãos, logo aqui no versículo 1, Paulo vai nos dizer como é que a gente deve seguir o nosso caminho certo, que é a contramão deste mundo. E ele vai falar do culto racional. Nós precisamos entender o que é esse culto racional. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. É como se aqui nesses 2 versículos tem várias doutrinas que estão como que compactadas em cada palavra dessa. Por isso que eu disse que a gente só vai ler 2 versículos. Porque atrás de cada palavra dessa, vou usar uma linguagem aqui que a gente entende bem, é como se a doutrina tivesse sido zipada. Ela foi zipada, foi compactada e colocada aqui nessas palavras, essas pequenas palavras. E é isso que a gente vai ver agora. Paulo, ele faz isso e logo de cara, logo no começo, ele diz, ele usa uma palavra espantosa, rogo-vos. Essa palavra rogo-vos aqui não é somente súplica não, viu? Essa palavra no grego, na língua original, quer dizer, eu exorto vocês. Eu exorto, eu encorajo vocês. O apóstolo Paulo, ele meio que está mesclando súplica com a autoridade dele, com exortação. Por isso que ele diz, rogo-vos. Sabe o que isso quer dizer aqui logo de cara? Quer dizer que o apóstolo Paulo, ele levava muito a sério a doutrina do viver para Cristo. E infelizmente muitos jovens e adolescentes, homens, mulheres, não levam tão a sério a doutrina do viver para Cristo. Por isso que Paulo está dizendo, rogo-vos. E ele está fazendo isso com autoridade e súplica mesclado, com amor, mas exortando, porque quem ama, corrige. E Paulo vai dizer, rogo-vos. E meu irmão, olha aqui para mim. Na autoridade de apóstolo, ele tem todo o direito e dever de nos exortar, como exortou os ouvintes daquela época. E aí Paulo vai falar sobre um culto racional, que eu pedi para você grifar, que está no finalzinho desse versículo 1. E o que é esse culto racional? Aí tem alguns pontos aqui que a gente vai trazer através dessas palavras. Primeira coisa que a gente precisa entender é que no culto racional, um dos aspectos do culto racional é que nós devemos nos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. Glórias a Deus, meu irmão. Sabe por quê? Paulo é muito inteligente, mente de Cristo, o autor sagrado. Você tem que se transportar para lá, porque Paulo estava escrevendo para judeus recém-convertidos. Então o que é que Paulo vai fazer? Esses judeus acabaram de se converter, então Paulo
que é que ele faz aqui? Ele faz um contraponto entre os sacrifícios do Antigo Testamento, que eram feitos com animais. Ele faz um contraponto sobre o sacrifício do cristão nos dias atuais. Olha só. E toda a linguagem do capítulo 12 é nesse contraponto. Se você perceber aí no texto aí, ele vai fazer esse contraponto, vai dizer que vos apresentei. Olha só, apresentar. Não era assim que se fazia, não. Como é que era o culto no Antigo Testamento? Vamos parar para pensar aqui? Como é que era esse culto? Precisaríamos de um sacerdote. Esse sacerdote, e os judeus andavam com Levítico debaixo do braço e Moisés, livro de Moisés, as leis de Moisés no outro braço. O que é que eles faziam? Eles iam cultuar, então tinha um sacerdote. Aquele sacerdote pegava um animal sem mancha, sem nada, sem defeito nenhum. E quando chegava no altar, aquele animal era morto, sacrificado. O sangue era aspergido sobre o altar. E partes daquele animal era colocado sobre um fogo que não parava, que era intenso, que estava sobre o altar. E quando esse fogo pegava nas partes mortas do animal, a fumaça subia. Sabe aquele texto que diz assim, que chegava suave às narinas de Deus? Essa era a oferta. A fumaça, vai pensando na gente como cristão aí. Viu como é o culto do Antigo Testamento, né? Aquela fumaça subia do altar e entrava nas narinas de Deus como um cheiro suave. Essa era a oferta. Mas sabe o que Paulo está dizendo aqui agora? Ele está usando essa figura para demonstrar que para andarmos como crentes em Cristo no caminho certo, nós devemos pisar no altar de Deus com reverência. Devemos pisar no altar de Deus como um sacrifício vivo. Não mais oferecemos um animal para sacrifício. Nós somos a própria oferta. O que Paulo está dizendo aqui é muito lógico. Cristo se sacrificou por nós. A gente não precisa mais fazer sacrifício. Agora a nossa oferta é a nossa vida diante do altar. Por isso que ele usa no texto essa palavra corpo como sacrifício vivo. E corpo aqui não são só os membros, não. Os braços, a perna, o olho, a mente, o modo de vestir. Não é só isso não. Corpo aqui quer dizer os membros, o corpo físico e a alma, o interior. O que Paulo está dizendo aqui é que a nossa entrega deve ser inteira, corpo e alma. Quer dizer também coração, quer dizer também mente, quer dizer também caráter, quer dizer também ética cristã. Nós devemos sacrificar isso de forma viva, santa e agradável a Deus. É isso que nós devemos fazer. Andar na contramão é isso, é entender o culto racional. E a primeira palavra que ele usa aqui é que nosso corpo deve ser entregue como esse sacrifício vivo. Porque se Cristo se sacrificou entregando a vida dele por nós, agora é a nossa vez de entregar a nossa vida em obediência no altar do Senhor e para Cristo. Amém? Essa é a troca. Cristo já sacrificou. Ninguém precisa fazer sacrifício não. Aliás, o profeta Samuel, 1 Samuel 15, 22. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, a nossa oferta é a obediência. A nossa oferta é a nossa vida inteira. Corpo, alma, coração, mente, razão. Tudo a gente deve sacrificar no altar no Senhor. A fim de que queime isso, queime. E a fumaça que são as nossas obras e a nossa vida, o nosso andar pela contramão, suba a Deus como um cheiro suave em suas narinas. É isso, é simples. Não tem mistério. Essa é a lógica. E como é que eu faço isso, irmão? Como é que eu faço isso, pastor? Como faço? É simples. Renúncia, renúncia, renúncia. Total desprendimento de todas as coisas. Abnegação. Precisamos renunciar. O próprio Cristo vai dizer isso, né? Aquele que ama o pai e a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama mais o irmão mais do que a mim não é digno de mim. Absolutamente nada deve estar entre mim e o meu Cristo. Nada deve estar entre você e Jesus.
A Ele a honra, glória, louvor, domínio e majestade. Mais ninguém. É uma entrega total, é um sacrifício total. Mas olha o que é que diz aí no segundo ponto para esse culto ser racional. Não somente esse corpo deve estar entregue como sacrifício vivo, mas também nós, no culto racional, devemos nos apresentar santo. E o que é santo? O que é ser santo? Santo é ser separado para toda boa obra. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 1. Deixa marcado Romanos 12 que a gente já volta. 1 Pedro, capítulo 1. Se colocar aqui no telão fica mais prático para a gente ver. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Não sei se é possível. 1 Pedro, capítulo 1. Olha lá. Vamos ler juntos. Está ali no Data Show. Vamos lá. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos. Em quê? Em todo o vosso procedimento. E olha o que diz 16. Porque está escrito, sede santo. Volta para o 15, por favor. Olha aí o que é um culto racional. É você oferecer o seu corpo como sacrifício vivo e você ser santo. E ser santo não é uma imagem que é colocada em cima do andor e todo mundo carregando ela, dizendo, nós estamos venerando. Santo tem a ver com pureza, sim, mas santo tem a ver também com ser separado para toda boa obra. Santo tem a ver com os nossos, ali no finalzinho, procedimento. Como que está a sua vida diante do altar de Deus? Porque só existe uma forma de você andar por essa contramão, é você ser santo. Porque o Deus que nós servimos é santo, santo e santo. Devemos ser separados com vida de santidade diante de Deus. Só assim, eu e você, jovem, adolescente, homem, mulher, andaremos de fato na contramão deste mundo depravado e corrompido chamado sistema. Terceiro ponto do culto racional, acompanhe comigo aí, ainda no versículo 1. Porque ele vai dizer que a gente deve oferecer o corpo como sacrifício vivo, tem que ser santo e também tem que ser agradável a Deus. Olha só, a fumaça queimou, a oferta subiu e é agradável a Deus. Sabe o que esse versículo quer dizer? Sabe o que essa parte do versículo quer dizer? Que Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Ele não se agrada aqui, parafraseando com o que Paulo está trazendo sobre o Antigo Testamento, ele não aceita qualquer tipo de fumaça. Ele não aceita. Ele despreza. Nossa vida de santidade deve chegar a Deus como um cheiro suave em suas narinas. E aí eu quero mais uma vez usar aqui a minha querida irmã, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, vale a pena. Vamos ler e marca na Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e os versículos de 4 a 7. Veja como é que chega como um cheiro suave. Vamos ler juntos? Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em quê? Em santificação e honra. Versículo 5. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude, leia comigo, a seu irmão. Por quê? Contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, olha só, o Senhor é o vingador. E por fim, o versículo 7. Porquanto, para a impureza, e sim para, quer ser agradável a Deus, quer andar na contramão deste mundo, você precisa entender que Deus não te chamou para a impureza. Ele te chamou para uma vida de santidade. Só assim nós podemos agradar ao nosso Deus. Aqui eu quero fazer uma pequena pausa para te dizer o seguinte. Aí você pode estar pensando nesse momento: meu irmão, é muito difícil isso. Por que que o Senhor exige de nós que a gente entregue o nosso próprio corpo como um sacrifício vivo? Eu vou ser zombado pelos outros, vou ser zombado na escola, na faculdade, vou ser zombado na minha rua, os meus amigos vão pensar o que de mim? Como eu vou entregar como sacrifício vivo? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou estar separado para toda boa obra? Como é que isso, a minha vida, vai agradar a Deus? Se o mundo me ensina a ir por ali, como é que eu vou agradar a Deus? E por que que eu devo oferecer
todos esses aspectos do culto racional, por que eu tenho que oferecer tudo isso a Deus? Sabe onde está a resposta? E a gente passou muito rápido e não leu? Está no próprio versículo 1, logo no começo. E aí? Quando Paulo diz assim, Romanos 12, versículo 1, quando Paulo diz assim, rogo-vos com toda autoridade, ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, olha o motivo aí, que pelas misericórdias de Deus, pausa. Sabe por que eu devo oferecer meu corpo como sacrifício vivo? Não é por mim, mas são pelas misericórdias de Deus. E você percebeu que está no plural isso aí? Paulo aqui está zipando, compactando Romanos capítulo 1 até o capítulo 11, que é a primeira parte desta carta, desta epístola. Porque Romanos do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo vai falar do que Deus fez por nós. São essas misericórdias de Deus. Paulo vai falar que Deus nos elegeu em Cristo em santo amor. Paulo vai falar que mediante ao sangue de Cristo, Ele nos justificou. Paulo vai falar que pelo Espírito Santo nós somos lavados, regenerados, redimidos para uma vida de santidade. Paulo vai falar sobre a glorificação. Romanos capítulo 1 até o capítulo 11. Paulo compacta tudo e coloca aqui em Romanos 12, 1, porque a página vira. Romanos 1 a 11, Paulo fala do que Deus fez por nós. Romanos 12 é a hora de fazermos por Ele. E por quê? É como se Paulo estivesse dizendo, meus irmãos, eu estou exortando você. Vou falar como Paulo falaria. Eu estou exortando vocês, que por tudo que Cristo fez por vocês, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo fez, vocês precisam apresentar os corpos de vocês, não animais, mas os próprios corpos, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É isso que Paulo está falando. Eu só posso partir para o versículo 2 desse capítulo, se eu entender o versículo 1, porque é impossível, escute bem o que eu estou te falando aqui, é impossível você entender o que Romanos 12, versículo 2 vai dizer para nós, se você não entender o versículo 1. Porque o culto racional, que Paulo vai terminar dizendo aqui, santo e agradável ao Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional é isso. O que é racional? O que é racional? Racional é mente, está ligado com a mente, com o interior. Está ligado com a razão, com a lógica. Você viu aquelas meninas aqui, essas meninas aqui, maravilhosamente louvando? Se vocês não viverem lá fora que vocês estão louvando aqui, então o culto não é lógico. Se a minha vida lá fora não é o que eu prego aqui para vocês agora, meu culto não tem lógica nenhuma, Deus. Entende o que é o culto racional? E se eu não entender, principalmente, que tudo que eu venha a fazer foi por conta das misericórdias de Deus, o meu culto não é racional, glórias a Deus. Eu só ando no sentido certo, que é a contramão do mundo, se eu entender o que são as misericórdias de Deus para a minha vida e para a sua vida. Amém? Se eu entendo isso, agora eu posso ir para o versículo chave e final desta mensagem. O versículo 2 vai romper as fronteiras do seu culto a Deus. Nós vamos romper, acompanha comigo, queridos. Agora a gente vai romper essas 4 paredes aqui, ó. A gente vai romper. Nós já entendemos o que é o culto racional. Agora eu vou romper as 4 paredes. E olha o que é que Paulo vai dizer aqui. Paulo vai falar sobre a prática de viver no caminho certo. Olha o que diz o versículo 2. Na verdade, o versículo 2 vai dizer 2 coisas que nos ensinam a realmente estar no caminho certo. E a primeira delas está logo na parte A. Já entendi o culto racional? Versículo 2. Então agora não se conforme com este século. Não se conforme com este mundo. Ei, a palavra forma está dentro da palavra conformar, percebeu? Esse conformar aí
No grego é esquema. De onde vem a nossa palavra esquema? Já viu? A bandidagem chegar assim, ó, você está no esquema, viu? Você está no esquema para a gente fazer coisa errada. Olha, você está... Use essa palavra não, irmão, essa palavra é complicada, viu? Vocês estão usando, né? Não entra, vamos entrar aqui nesse esquema. Essa palavra esquema é a palavra que Paulo usa aqui. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Que este sistema do mundo, ele tem uma forma. Aí eu quero que você visualize agora. O mundo tem uma forma, uma fábrica. E é interessante porque nós cristãos somos chamados de alienados. Você foi chamado de alienado alguma vez? Mas deixa eu te falar. O mundo é um molde, uma forma. O mundo tem um esquema. E esse molde, ele vai moldando as pessoas. Então molda e vai, molda e vai, molda e vai. Jovem, adolescente, isso, é a modinha. E agora é uma tal de uma boneca agora, né? Do diabo aí que estão falando, de uma minissérie. Jesus tem poder, viu? Então tem essas moldas, tem esses modelos. E o sistema do mundo, olha aqui para mim. O sistema do mundo, ele prepara as pessoas. É por isso que tanto jovem está deprimido dentro dos seus quartos. É por isso que tantos adolescentes não saem vidrado no que parece que fica assim, qual é a moda agora, hein? Eu estou esperando a moda para seguir. E aí muitas vezes diz que está seguindo no caminho contrário, Jonas. Como eu quero seguir no caminho contrário se eu estou imitando este mundo? Como eu quero seguir o caminho contrário se eu fico só esperando qual é a moda que vem agora? Qual é a moda? O que é que vai mudar a minha vida? Não deixe o mundo mudar você, irmão. Não deixe o mundo mudar a sua vida, jovem. Vocês foram chamados para ser a diferença, não para se conformar, estar na forma, no molde, no esquema desse mundo. Não estou pregando aqui para você ser uma ilha. Não estou pregando aqui para você viver isolado. Crente não foi feito para ser ilha, nem foi feito para ser isolado. Crente foi feito para intervir na cultura, não ser influenciado por ela. Faça a diferença. Mude a cultura com a cosmovisão cristã. Não deixe o mundo moldar você. É você que tem que moldar ele. Por fim, meu irmão, porque o mundo é isso mesmo. O mundo é uma forma que vai moldar a vida das pessoas. E nós é que somos alienados, né? Não entre nessa forma não, viu? Parece que muitos cristãos, só para finalizar esse primeiro ponto, parece que muitos cristãos, eles ficam se espremendo. Tem tanta vontade de fazer parte do sistema do mundo que se adapta. Se espreme, vai dizer, não, eu não posso ser diferente, não. Meus amigos estão todos indo para lá, então vou ter que ir também. De alguma maneira, eu vou me espremer aqui para ir junto. E aí se molda. E aí tem uma linha muito tênue entre a liberdade, entre a libertinagem e entre a vida como cristão. A linha é muito fina, cuidado, viu? A linha é muito fina. Cuidado com um diabo. Sabia que tem um diabo que tem um nome que é muito famoso? Já ouvi falar do diabo que o nome dele é Não Tem Nada Demais. É o nome desse diabo. É o diabo do Não Tem Nada Demais. E esse Não Tem Nada Demais, eu vou falar uma frase para vocês que nunca mais vou esquecer. Me perdoe que eu esqueci o teólogo. Eu esqueci, Lucas, depois você pesquisa e me ajuda. E esse teólogo, ele disse assim uma vez: a heresia vem montada no lombo do cavalo da tolerância. Entendeu? A heresia vem montada no lombo do cavalo da tolerância. Cuidado com essa condescendência, com essa tolerância, porque a heresia entra na igreja por esse viés. Para finalizar, Paulo ele vai dizer assim: vocês não devem se conformar, mas sim ser transformados pela renovação da mente. Eita glória! Glória a Deus! Ser transformado pela renovação da mente. Quem é que faz isso? Quem é que transforma a nossa mente? É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Aquele que vai nos acompanhar até o último suspiro da nossa vida, quando um dia entrarmos no céu. E Ele vai nos acompanhar,
E a Bíblia diz que Ele nos assiste na nossa fraqueza, mas de glória em glória, Ele vai transformando a nossa mente, Ele vai transformando o nosso ser, vai transformando o nosso caráter, vai transformando a nossa vida ética como cristã, vai fazendo com que a gente ande pelo caminho, mesmo que venha um bitrem, carretas, coisas adversas, mas esse Espírito Santo te deixa forte para você resistir e não cair, porque 1000 vai cair do teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingidos, porque você tem o Espírito Santo, querido. Sozinho você não consegue seguir na contramão do mundo, mas com o Espírito Santo você consegue, para a glória de Deus Pai. Não dá para se conformar num mundo em que os valores são invertidos, onde o certo é o errado e o errado é o certo. Nosso modelo é Cristo, não é o sistema do mundo. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.